Nós vamos conversar com a Marielle Assef, ela que é uma mãe atípica. E para quem não sabe o que é isso, gente, uma mãe atípica, ela tem um filho com transtorno do espectro autista, que é o TEA, tá? E quem também está aqui conosco para falar sobre o assunto é a psicóloga especialista em autismo, a Kátia Paladino. E no primeiro bloco, né, eu comentei aqui que o filho de Mari, ele é muito. Eu não conheço ele bem, mas eu sei que ele é bem esperto, né? A gente sabe que existem vários graus, né, do autismo. Do Mari, que vai dizer se o grau dele é elevado ou não. Mas até onde eu sei, ele é um menino muito esperto e muito inteligente. E a gente quer falar dessa experiência, Mari. Como é para você ser uma mãe atípica? Ah, então, ser uma mãe atípica. Eu lembro que quando eu descobri o autismo no Google, eu recebi uma mensagem, um poema que dizia assim: Bem-vindo à Holanda. E esse texto me, me emocionou muito, porque quando a gente projeta engravidar, quando a gente pensa em engravidar, é como se a gente estivesse fazendo uma ah, como se a gente estivesse pensando em fazer uma viagem. Só que o destino é a Itália. Então você vai minimamente pesquisar tudo sobre a Itália. O clima, a comida, os lugares. E você se prepara para ir para a Itália. E esse texto dizia, quando o avião pousa, o, o piloto diz, bem-vindo à Holanda. E você fala, não, eu comprei minha passagem para a Itália. Eu sei tudo sobre a Itália. Aí você desce num lugar belo, mas que você não conhece. Então, ser uma mãe atípica, e não só, e aí vou pontuar aqui, o que é atípico? Atípico é tudo que é diferente, nem melhor, nem pior, talvez. Como hoje, essa noite. A chuva foi atípica, Sim, foi acima do que a gente comumente espera. sim. Então, isso é atípico. É tudo que é diferente do comum. E ser uma mãe atípica, independente se a criança é autista, síndrome de Down, paralisia cerebral, qualquer criança que não é dito normotípico, ou uma criança, entre aspas, normal, ela é atípica. Então, ela não é típica, ela é atípica. Eu não sei se ficou bem claro para as pessoas. E aí, a escola me chama um dia e diz, Mari, Gustavo tem algumas coisinhas que a gente não consegue identificar. Nessa época, quantos anos ele tinha? Ele tinha feito 2 aninhos. Até então, meu ex-marido, o pai do meu filho, é japonês, muito quieto, muito reservado. E meu filho também era. E eu dizia, não, ele não tem outra criança para brincar, então ele também é quietinho. Ele também não tem tanta interação por esse motivo. Eu achava que era uma personalidade dele. E aí a escola me falou, olha Mari, mas quando ele está com as outras crianças, a gente propõe uma brincadeira e ele prefere ficar na dele. A gente propõe uma atividade e ele prefere fazer de outra forma. E eu disse, mas e o que tem a ver assim, né? Como cada criança é uma, então não estou entendendo o que você quer me dizer. Aí ela falou, olha, vamos tentar pesquisar sobre o autismo? E naquela hora meu João abriu. Porque eu não sabia o que era autismo. Sim, imagino. Só que a negativa, porque a gente depois, Kátia, até pode explicar melhor sobre as fases desse luto quando a gente recebe um diagnóstico. E qualquer diagnóstico, gente. Imagina a gente, hoje, né, eu com 46 anos, me deito para fazer um exame comum, ginecológico, e recebo um diagnóstico. Né? Qualquer diagnóstico que a gente receba, ou em nós, ou em quem a A gente gente se ama, assusta, né? a gente se desestrutura, independente do que for. E aí a primeira coisa que eu descobri, e isso tem que ficar muito claro para as pessoas, é que autismo não é doença. Então não é doença em que sentido? Você não consegue enfiar uma pessoa dentro de uma máquina de ressonância, de tomografia, ou fazer um exame de sangue e detectar. E você, uma vez que não é doença, você não consegue curar.
Porque geralmente as doenças têm tratamento e ou cura. Uhum. O autismo não tem. Porque ele é um transtorno, porque ele é uma síndrome, como síndrome de Down, né? Eu até para não falar besteira, eu dei um print aqui e eu gostaria de minimamente explicar Sim. o que que é um transtorno. Então, os transtornos são condições de ordem psicológica e ou mental que geram comprometimento na vida normal de uma pessoa. Então, isso é um transtorno, né? É uma condição da pessoa. E aí a Kate pode explicar isso melhor pra gente, né? Porque, deixa eu aproveitar que ela tá aqui do ladinho, né? Porque a gente, quando vai pesquisar, tá lá, né? O termo atípica é usado para enfatizar que a maternidade, gente, de uma criança com autismo é diferente da maternidade de uma criança neurotípica. Não é isso, Kate? E não é uma coisa de outro mundo. Falando claramente, né? Porque quantos artistas evoluem tanto aí depois chega na fase adulta, vai trabalhar, se torna um grande profissional. Perfeito, perfeito. E assim, fazendo uma correção, especialista mesmo aqui é a Mari, em autismo, sabe? Porque eu sempre digo isso, são os pais, os cuidadores, as mães, principalmente, que são especialistas. Eu respeito muito a fala delas e o lugar delas dentro do processo terapêutico. E é isso, né? Como o Mari trouxe, é uma condição genética, então o sujeito ele nasce autista. Uhum. A gente já tem estudado muito os fatores que trazem, que levam um feto autista. Tem a condição hereditária, a genética hereditária, a condição genética, tem a condição intrauterina também, né? Alguns remédios, alguns químicos que são utilizados durante a gestação que podem gerar um feto autista. Uhum. Mas ele nasce autista. Sim. E ele nasce um sujeito de potência. Então, autismo, na verdade, Kátia, ele veio para quebrar totalmente essa ideia distorcida de normalidade. Não existe sujeito normal. O que é normal? Colocado em normas e regras, nós todos somos diferentes, nós todos temos potência. Sim. E quando você quer colocar um sujeito, encaixar ele numa norma, numa regra, a gente perde a oportunidade de conhecer a potência desse sujeito. Então, ao nascer, o autista ele já traz as suas particularidades comportamental, sensorial. Então, percebe-se muito cedinho. Então, eu estava conversando com a Kátia um pouco antes de entrar no ar. 7, 8 meses, a gente já tem condição de traçar a gente chama de sinal de risco de autismo, né? A gente já intervém terapeuticamente com aquele sujeito com a ideia de sinal de risco para autismo, né? Esse diagnóstico ele pode vir um pouco mais na frente, com 2 anos, 1 ano e 8 meses, mas a gente já entende que aquele sujeito tem sinais de risco e a gente já atua sobre isso. Eu já ouvi o pediatra falando, né, que acompanha a criança desde que ela nasceu, e aí antes de chegar ao ano de idade consegue identificar, né? Perfeito, Kátia, consegue? 8 meses, 9 meses, a gente já tem traçado essa percepção de sinal de risco para autismo. E incrível, se escuta a mãe, você vai entender isso, porque ela vem para o consultório dizendo, Kati, tem alguma coisa diferente no meu filho. Eu não sei exatamente o que é, mas tem. Então tem uma questão intuitiva de amor ali, porque o que se traz na ciência do autismo, que tem uma ciência baseada em evidência e funciona muito bem, é acima de tudo a ciência com amor. Se não tiver amor, se esse sujeito que se implica em cuidar do autista, em trabalhar com ele, não for imbuído de amor, Kátia, não funciona. Isso eu te digo com toda certeza. Na verdade, em todas as áreas, né? Uhum. Então, essa mãe, ela já vem muito cedo no consultório com essa fala. E aí, se a gente escuta ela desse lugar de especialista, dá lugar de fala para ela, a gente consegue conduzir um processo de diagnóstico muito consistente. Tá aí, né, Marcos Bezerra, a importância de uma mãe que tem, né, tem como ter acesso aí uma psicóloga, um especialista em autismo. Eu acredito que ajuda muito, porque como a Mari falou, quando recebe o diagnóstico, às vezes o chão se abre, né? A mãe se assusta. E aí eu te pergunto, Mari, para você procurou logo uma psicóloga especialista no autismo? Você procurou um terapeuta primeiro do seu filho? Como é que você, neste primeiro momento, assim, buscou ajuda? Eu me lembro como se fosse hoje. Porque como o autista, ele, entre aspas, não tem cara de autista, que é o que a gente mais ouve, igual síndrome de Down, por exemplo, então você vai de contra à família, ao marido, aos amigos,
você tá louca, você... Da onde você tá tirando isso? Ainda colocam esses termos pejorativos em cima da gente, sabe? E eu dizia a todo momento, eu estou indo em busca do não. Mas se for um sim, o que eu faço pelo meu filho? Foi isso que eu fiz. E eu procurei uma amiga na época, professora da universidade, que tem um filho autista clássico, né? Na época a gente dizia assim, que é o autista que é mais severo. E eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso de um abraço e de uma direção. E ela disse, Mari, o caminho das pedras é você primeiro estimular seu filho, independente se ele é autista, se ele não é, se ele é hiperativo, se ele é TDAH, o que for. Enquanto você não fechar um diagnóstico, porque não é simples, não é rápido, isso há 10 anos atrás, ainda era bem pior, você estimula. Então, se você tiver condições de pôr numa psicóloga, numa fono, numa TO, que você conseguir, estimula. E aí, quando eu consegui ir a São Paulo, no médico, a primeira vez, ele me disse o seguinte, Mário, o autismo, a gente tem que... Prestem atenção, pessoal. Um tripé. O tripé é a fala, observe a fala. Está atrasada até 2 anos? Ou fala, é uma fala não... Só a ecolalia, eu vou falar um termo técnico aqui, ou ecolalia, tanto faz, as pessoas falam de diversas formas, mas a criança só repete o que você fala, não tem uma fala fluida, né? Isso é um ponto. O outro ponto, o brincar diferente. Então, ele brinca por cor, ele brinca empilhando, ele dá uma funcionalidade que não é o comum daquele objeto. Por exemplo, meu filho. Meu filho tinha fixação. Então, ele pegava uma caneta, ele sabia que a caneta era para desenhar. Mas ele desenhava, depois ele tomava banho com a caneta, depois ele dormia com a caneta. Então, isso é um brincar diferente. Sim. Então, a fala atrasada, o brincar diferente e o pouco contato visual. Você chama, ele parece que é surdo. Ele só escuta o que ele quer. A gente fala que é uma audição seletiva. Seletiva mesmo. Quando ele quer escutar aquela musiquinha do desenho, ele sai do quarto e vem para a sala escutar. Mas quando você fala, fulano, olha aqui que eu quero tirar uma foto, ele não olha. Então, esse é o tripé. Ah, Mari, meu filho não está falando, ele é autista? Não. Tem várias coisas que ele pode ter um problema de fala. Ah, meu filho não olha, ele é autista? Não. Pode ser um problema de visão. Ah, meu filho brinca diferente. Pode ser alguma coisa cognitiva dele, de outra demanda. E aí, esse é o trabalho complexo, porque você vai ter que avaliar esse indivíduo por um bom tempo e por diversos profissionais para se chegar nesse diagnóstico de autismo. Sim. Então, não é uma doença que você coloca numa máquina, é uma avaliação complexa e interdisciplinar. E aí, o que eu falo? Depois que a gente recebe esse diagnóstico, no meu caso, uma das primeiras coisas que eu sofri muito, sabe, Kátia? E eu achava que era normal. E isso eu quero deixar muito claro aqui para as pessoas. Eu não, de forma alguma, vou passar nome de remédio, porque eu acho que as pessoas têm que ter muita responsabilidade. Sim. Mas eu sofri muito, gente, com a privação de sono. Meu filho, até 2 anos, não dormia. Era assim, de 1 hora acordando, igual bebê. E as mulheres me diziam assim, mas você não quis ser mãe? Mãe, é isso, eu nunca mais dormia. Eu falava, gente, mas isso é surreal. 2 anos, né? Isso é surreal. E aí, quando eu levei meu filho ao médico em São Paulo, uma das primeiras perguntas foi, ele dorme? Eu quase abracei ele e falei, doutor, ele não dorme. E ele disse assim, porque a maioria dos autistas produzem pouca produção de melatonina. Que é um hormônio que todos nós produzimos para dormir. Sim. E neles é abaixo. Então, eu vou te indicar, e na época nem comprava melatonina no Brasil, então eu trazia de fora melatonina. E eu olhei pra cara dele e falei, doutor, se meu filho dormir com isso, eu nunca mais quero ser mãe, mas eu vou sair da maternidade pro próximo com o neném e com a melatonina, porque eu nunca mais quero ficar sem dormir.
Então, gente, tudo isso a gente tem que pontuar para médico, tudo isso é importante, Isso. sabe? É uma das coisas que eu gosto muito de falar. A Kate tem alguma complementação sobre isso? Sobre a melatonina em si, né? O uso da suplementação de melatonina para essa qualidade de sono. Que muitas vezes algumas mães atípicas chegam angustiadas dizendo, Kátia, já comecei a intervenção com a melatonina e eu não estou vendo efeito. Já tem 3, 4 dias que está tomando e eu não estou vendo efeito. A melatonina, ela não funciona a curto prazo. Claro. Ela é uma suplementação a médio e longo prazo. E não é para dormir, não é um psicotrópico para apagar o sujeito, a criança. É para melhorar a qualidade de sono. É verdade. Então, quando você insere a melatonina no seu filho, aguarda, tenha um pouco de paciência, faz aquele ritual de sono antes de dormir, né? A luz baixa, o som, tem que ter todo um cuidado aí. Assim, para ti também, como mãe, é super importante. A Mari fala da privação de sono para ela como mãe. Gente, isso é fundamental falar sobre isso, sabe? Falar sobre essa dor dessas mães que se veem nesse lugar, que não são escutadas e não são vistas, e elas adoecem. Vocês adoecem porque vocês estão se sentindo sozinhas nesse processo. Vocês não estão sozinhas. Isso é fundamental que a gente coloque aqui dentro do espaço terapêutico, Kátia. É prerrogativa, é fundamental que a mãe esteja presente. Então, todas as minhas sessões, primeiro, ela entra no meu set terapêutico, no meu consultório. Eu a escuto, eu oriento ela como aplicar o método em casa, e aí sim eu trabalho com a criança. Eu entendo. Isso a gente chama, cientificamente falando, de coach parental, orientação parental. Mas é a base hoje da ciência de autismo. A Marielle falou dessa questão desse estímulo, né, esse tratamento, né, inicial, e super importante, mas será que no Sistema Único de Saúde, nas escolas, tem esse amparato para o pai, para a mãe autista, para as crianças? Boa pergunta, viu? Porque Marcos fez uma pergunta aí de um comentário que eu ia fazer, mas eu vou deixar a Maria à vontade de falar. Olha, há 10 anos atrás, eu sofri muito, né? E eu acho que não melhorou muita coisa. Não. O que eu faço hoje em dia? Eu tenho um Instagram muito para ajudar mães atípicas. E eu ajudo do mundo todo. Eu até trabalhei mais durante a pandemia essa questão do autismo. Hoje eu não abordo tanto. Mas esse acolhimento, Marcos, ele é muito, muito importante e a gente não tem. Não tem nem para criança e nem para mãe. Era a queixa do pai, né, e presidente da associação aqui de pais autistas. Não, a gente por nós mesmos. Sabe, assim, é muito difícil. E aí, o que eu acho, assim, trazendo o que Kati falou aqui, 60% a 70% das mães atípicas sofrem de ansiedade ou de depressão. Nossa. Então, É muito alto, né? muito alto. Eu me lembro que em uma das consultas que eu fui com o Gustavo lá em São Paulo, o médico olhou para mim, olhou para ele brincando com o pai e disse assim, Mari, hoje eu vou cuidar de você. Falei, não, doutor, 1 hora de consulta, caríssima consulta. Eu vim aqui, eu tenho essa questão, essa questão. Ele falou assim, você não tá bem. Você tá em sofrimento. E quem cuida do filho é você, né? Então, se a gente Ela não precisa tá ter bem, cuidado também, né, Carlos? Tá bem. e aí, por isso, forró. Porque a gente precisa, dona Kátia, dar essa fuga. Então, esse lugar dessa mãe de cuidadora, de ser cuidada, nós temos hoje nos Amigos Solidários um projeto muito lindo, um programa chamado Caminhos do Cuidado. E eu assumi essa gestão técnica e atendo lá também. E tem um grupo de mães atípicas que eu atuo. Aí uma mãe atípica veio para mim e falou, Kátia, quando eu falei que o atendimento era para mim, questionaram, como assim para você? Nunca ouvi falar de atendimento para mãe, não é para sua criança? Ela, não, é para mim. Ela ficou em dúvida, ela chegou lá meio receosa. E é isso, sabe? E se eu não dissesse que era para mães atípicas, iam aparecer várias mães típicas, neurodiversas, mas atípicas, e achar que ela não merecia estar naquele espaço. Sim. Que aquele espaço deveria ser para cuidar do filho dela. Então eu não dou. E hoje elas estão debruçadas lá no grupo, muito mais saudáveis, muito mais leves, muito mais leve no caminho aí de cuidado. Sendo cuidada para cuidar do seu. Olha, ainda fazendo um comentário sobre a pergunta do Marcos, né, que eu falei que eu ia comentar sobre o assunto,
Aqui em Ilhéus, infelizmente, as mães sofrem muito com isso, até porque, vale o Rodrigo cumprimentar a gente. Júnior. Eu adorei Júnior. Beijo. Porque assim, gente, é uma triste realidade. Quantas mães, né, Marcos Bezerra, nos enviam mensagem pedindo socorro, que não tem na rede pública municipal, né, o profissional para poder inserir o filho dela na escola, porque para quem ainda tem preconceito, vamos falar assim, né, com autista, gente, o autista precisa estudar, Com certeza. ele precisa ir para a escola. Com certeza. E a gente sabe que na rede pública municipal aqui em Ilhéus, as mães, o presidente da associação, né, Marcos? Deve ter falado bem isso Da aqui. falta de profissionais especializados para atendimento a esses estudantes. Exato. Quantas vezes a gente já falou sobre isso? Inclusive, tivemos aqui na cidade manifestação. E aí, se nem a criança está tendo, imagine a mãe atípica. É verdade. Né? Então, eu quero fazer um apelo aos futuros prefeitos aqui do sul da Bahia. Não vou falar só de Ilhéus, vamos falar aqui das cidades aqui do sul da Bahia. Ter mais sensibilidade em investir, tá, na educação do município com especialistas em autismo. Porque você, futuro prefeito, você pode ainda ter um filho autista ou um neto autista, tá? Com certeza. E a Kati, que está acostumada a lidar com as mães, com os filhos autistas, acho que ela sabe bem o que eu quero dizer, né? Então, os últimos dados a nível internacional, porque não tem essa métrica no Brasil, no Global Day, ano passado, 2023, traz, um para cada 36 crianças nasce autista, hoje nos Estados Unidos. Uhum. E a ideia é, certamente, todas as salas de aula terão alunos autistas. Então, é uma realidade posta. A educação inclusiva é uma realidade posta. Não tem para onde correr. Tem que assumir isso e fazer o melhor. Porque à medida que você não permite que esse aluno, que ele desenvolva a sua potência, você está inibindo toda uma classe. Porque se você não dá o apoio para ele, ele fica solto lá dentro, a classe toda desregula. Então, todo mundo fica ali confuso. Então, quando você direciona um trabalho específico, adaptação curricular, um auxiliar de vida escolar, que a gente chama, que é essa cuidadora para esse aluno autista, você dá a oportunidade não só dele fluir no lugar de aprendizado com eficiência, mas toda a turma que tem ele ali por perto. E aí, falando aqui de Ilhéus ainda, em 2025, o próximo prefeito assume, não é isso? Então, você que queira brincar com isso, botar na sua proposta de campanha, 2025 eu vou cobrar. Se você brincar com isso, seja quem for, viu, candidato, e ganhar, e 2025 não implementar, não vamos cobrar que a gente já vai perder, não vamos fazer. Mas faltam atualmente professores para o ensino normal, quanto mais os especialistas, né? Infelizmente, porque se a gente for entrar nesse método aqui, né, Marga, a gente vai demorar muito, porque a educação de Ilhéus deixa muito a desejar no que diz respeito à rede municipal de ensino. E a Kate estava falando sobre, a gente está conversando fora do ar, né, e ela lembrou de uma coisa importante. A gente pode falar rapidinho sobre a questão do cartão de vacinação, Kate? Claro. Que infelizmente teve um retrocesso aí, que o governo federal, poxa, Infelizmente. vacilou, hein, o governo federal. Então, o diagnóstico precoce, gente, ele é fundamental para um bom desenvolvimento desse sujeito. Entendendo que a gente já consegue ali por volta de 9 meses, 1 ano, entender que aquela criança tem sinais de risco para autismo, a gente já começa a intervir. Eu falo com propriedade, porque eu tenho uma paciente meu que entraram com 2 anos e evoluíram de uma forma linda, e a dificuldade vai aumentando a partir do momento que o diagnóstico não é mais tardio. Então, 10 anos se torna muito mais complexo, 18, 20 anos mais complexo. Então, o diagnóstico precoce, ele é, eu digo assim, ele é curativo. Mas por que ele é curativo? Porque ele evita que a dor cronifique. A dor desse sujeito que começa a vivenciar de uma forma diferente e não sabe o que está acontecendo, dessa mãe também perdida nesse processo. Então, se ela entra e ela entende ali muito cedinho que tem uma justificativa para aquilo e que ela não está sozinha, tem pessoas para ajudá-la no processo, a dor não cronifica. Então, tudo flui mais leve. Só que aí vem o governo federal e tira o MCHAT, que é uma escala que a gente tem muito eficiente para percepção de sinais de risco de autismo, não é para diagnóstico, mas ela traz essa percepção para dar andamento ao diagnóstico de TEA, e ela constava na caderneta de vacinação da criança, esse MCHAT. Uhum. Ele foi a última caderneta agora que saiu pelo Ministério da Saúde, já não consta mais o MCHAT. É um absurdo.
e tiraram todas as orientações de buscar profissionais de saúde quando perceber esses sinais de risco e deu uma orientação, sabe, lamentável de começar a investigação a partir dos 3 anos. Por isso, gente, que essa coisa de candidato, seja prefeito, vereador, governador, presidente, a gente tem que ter cuidado e ver se ele realmente tem uma acessibilidade com todos, tá? Porque seja a mãe atípica, a criança atípica, idoso, jovem, adulto, síndrome de Down, ou o que for, gente. Nós temos que incluir todos. Quando fala de inclusão, eu tenho uma curiosidade, Kátia, e ela que é especialista pode explicar melhor a gente sobre isso. Uma mãe que tem um filho, né, que a gente pode falar típico, né, como Sim. todo mundo normalmente, assim, é uma criança que não tem autismo, tá? Perfeito. Eu acho é importante a mãe orientar esse filho em relação ao coleguinha que tem autismo, para que ele, claro, a depender da idade, né, que ele já entende, vamos supor, 7 anos, 8 anos. Meu filho, um exemplo, eu não tenho filho, mas se meu filho estiver numa sala de aula que tem uma, duas crianças autistas, seria interessante também a mãe orientar de como tratar e cuidar também deste coleguinha, concorda? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, assim, a gente tem que entender que o autismo é muito além para esse lugar de quem vivencia o autismo na pele, né? Quando a gente antigamente foi nos congressos, eram sempre mães atípicas, que eram advogadas, médicos, que estavam falando do autismo. Hoje não. O universo autista sempre me pergunta, Kátia, você tem filho autista? Porque a implicação entende que é desse lugar. Existe um amor, sim, mas não um amor consanguíneo. É um amor de causa mesmo, de missão de vida, como eu digo. Então, assim, quando se meu filho entende que vai ter na sala dele de aula uma aluna autista, uma criança autista, é claro que o melhor caminho é estar orientando ele. E vou dizer uma coisa para vocês. Quanto menorzinho eles são, que eles estão ainda imbuídos muito de essência, de criatividade, de relação, eles fluem de um acolhimento lindo, Kátia. Então, ali na turma da educação infantil, o acolhimento acontece de uma forma linda. Quando vai se vindo as marcas, as crenças limitantes, as falas distorcidas que ele ouve em casa, ouve na vizinhança, termos pejorativos tristes, aí ele começa a ter medo, ele começa a achar estranho, ele começa a cismar, porque o estranho incomoda, aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não sei, me incomoda. Então, aí que entra. Então, assim, eu trabalho diretamente com a educação inclusiva há mais de 15 anos. Hoje eu coordeno a educação inclusiva de um município de pequeno porte. E lá a gente trabalha muito essa orientação dentro da sala de aula, fazer grupos, dialogar sobre autismo, formação de pais, formação de professores. A gente trabalha imbuído desse lugar de conhecimento e amor pelo autismo, porque só assim que a gente não Eu queria perguntar a Cátia Paladino, né? Eu tenho um sobrinho, monitor da Conquista, é autista, e ele recorre bastante às telas, né? Para se entreter ali, para aprender, para brincar. E, de repente, já vi também que é um meio de tratamento, né? De crianças com TEA. Agora, crianças que não são atípicas, né? O uso excessivo dessas telas também pode mimetizar, né? Comportamentos, assim, de crianças autistas. Isso pode confundir, levar a um diagnóstico errôneo. Com certeza. E tem acontecido muito. Então, essa sutileza de percepção desse lugar, por isso, mais uma vez, a escuta da família, entender de que lugar essa família fala é muito importante. Porque há uma distorção, sim. O uso excessivo de telas faz com que essa criança fique mais embotada, ela tenha dificuldade de interação social, ela rejeite o outro, porque ela entende que tudo que ela precisa está ali naquela tela, naquele momento. Então, ela não consegue atribuir valor a essas relações. Isso traz, sim, alguns comportamentos que podem ser confundidos com um sujeito atípico. Então, tem que ter essa sutileza na hora do diagnóstico para evitar diagnósticos distorcidos e que gerem aí uma complicação no processo de condução de evolução desse sujeito. Telas nunca é o melhor caminho, gente. Demais não é Em bom, excesso. né? Nada de excesso, gente. Olha, eu gostaria muito de continuar esse bate-papo aqui, tá muito bom. Mas daqui a pouco tem outro programa aí, né, Marcos? A gente tem que devolver o horário. Nós estamos invadindo. Mas assim, gente, é um assunto que, nossa, dá pra gente ficar aqui uma tarde toda conversando sobre isso. E eu gostaria, assim, de pedir te mandar um beijo especial para o filho de Sônia, o Saulo, que é autista, é meu ouvinte, que é ouvinte do Jornal Meio Dia, né, Marcos? Uma vez ele esteve, a gente estava lá no Morro da Vitória, ele foi lá com a mãe conhecer, um fofo. Beijo para você, um beijo para todas as mães atípicas e para os seus filhos. Pais, quero falar com o papai. Tenha mais paciência, ajude a mamãe, tá? Tô falando isso porque eu vi alguns exemplos aí que me chamou muita atenção, tá?
E aí eu queria pedir à Mari, ela que é uma mãe atípica, que ela deixasse uma mensagem aqui, sabe, para as mães. Seja aquela que acabou de descobrir que o filho é autista e ainda está meio assustada, e a mãe que já está acostumada ali. Deixa uma mensagem para essas mães, por favor, Mari. Você, como uma mãe atípica. Eu deixo, a minha mensagem é, mesmo que todo mundo vá contra, lute pro seu filho, pelo seu filho e por seu filho. E o único meio das coisas evoluírem é o amor. Primeiro, o amor próprio. Se olhe no espelho, porque antes de você ser uma mãe, você é uma mulher. E uma mulher, ela é múltipla. Então, cuide de você. Se precisar dormir, dá um jeito de deixar a criança com alguém por uma tarde. Se você precisar de remédio, de médico, de terapia, não fique com vergonha. Peça ajuda. Só o amor transforma. Então, fica aqui. Hoje é uma criança atípica, amanhã é um adulto, depois é um idoso. Sim, temos que investir na educação, nessa direção, nesses tratamentos. E quando nós descobrimos, como eu já disse, a gente fica desacreditada pela família, pelos amigos. Mas lembrem-se, vocês não estão sozinhas, como o Kati disse. E se precisarem, tem meu Instagram, podem me chamar. Acreditem no seu filho. Um outro ponto que eu quero trazer aqui é a seletividade alimentar. Eu sei que a gente já não tem mais tempo, mas observe também, porque é um ponto que hoje em dia é o que mais pega no meu filho. Então, se seu filho tem essa questão de só come uma marca, só come de um jeito, pode ser também alguma coisa. Então, é só mais um adendo aqui. E fiquem bem. Fiquem bem, porque eu escutei uma vez de Deus, para quem acredita em Deus, eu pedia muita cura, mesmo sabendo que o autismo não tem cura. E eu ouvi Deus dizendo assim no meu ouvido: não é a cura. Aprenda a ser a melhor mãe que seu filho precisa. E desse dia em diante eu entendi que eu tinha uma missão. Que graças a Deus eu tive condições financeiras de bancar os melhores profissionais e eu consigo hoje ajudar pessoas que não têm. E acreditem em você e no seu filho. Quem quer acompanhar aí a Mari, conhecer um pouco mais sobre esse jeito dela de ser, porque como a mãe atípica, gente, ela tem uma leveza fora do comum, que, né, Kati? Que, meu Deus, entra aí no Instagram, Marielle, com 2 L's, Marielle Assef, ASSEFF. Vai bombar lá, viu? Vai bombar, porque quando eu divulgo aqui o Instagram de Marcos, bomba. Se eu postar uma foto com o Marcos, então também ganho engajamento bom. Aí, tá cheio. O Tinder da casa. Exato, é o Tinder da... Nossa, é o Jornal do Meio-Dia. Mas eu quero que as mães acompanhem, porque tem até lá olha só que linda, que é a Mari com o Gu, né? O Gui, aliás. É Gu. É o Gu mesmo. É Gustavo. Gu de Gustavo, né? E aí você vai acompanhar lá e assim, a leveza da Mari, eu acho que ajuda essas mães atípicas, né, a lidarem com seus filhos, tá? E a Kátia aqui, Paladino, que é psicóloga especialista em autismo, eu queria também que você deixasse uma mensagem para as mães, Kátia, porque a gente sabe que, infelizmente, algumas não têm acesso, né, a um bom psicólogo. Mas eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem que ajuda essa mãe de alguma forma, sabe? Perfeito. Por mais difícil que seja chegar até essa ajuda, sempre tem meninas, sempre tem mães. Então, assim, a Mari, ela fala de um lugar, e não me estranha essa leveza que a Kate traz, porque ela, acima de tudo, ela se ama. E ela entende que cuidar dela é prioridade para cuidar do filho dela. Então, isso é muito importante, sabe? Se cuidem, como ela falou, se amem. Tem uma emoção que não vale a pena ser inserida nesse processo, que é a culpa. E ela faz muito parte do cenário do autismo, sabe? As mães, vocês se sentem culpadas por sair para caminhar um pouco, tomar um café com a amiga e deixar o filho com a avó. Não se sintam culpadas, vocês merecem tudo isso. Vocês são guerreiras.
batalhadoras, fortes e precisam também se acolher e se cuidar. Não há fortaleza que não precise de cuidado. Então, por favor, se cuidem e busquem ajuda. Então, assim, as redes sociais, elas têm suas vantagens, né? A gente tem lá um cenário de possibilidades, de apoio, de orientação. Cuidado com achismo. Autismo não se baseia em achismo. Procurem sites eficientes que tenham trajetória, ou que tenham ciência baseada em evidência que vai ajudar você nesse caminho. Você não está sozinha. Busque ajuda. Você falou que você está fazendo parte também dos Amigos Solidários. Você está conseguindo atender lá algumas mães que Isso. não têm acesso a bons especialistas, principalmente em rede particular, né, gente? Nem todo mundo pode pagar. Perfeito. Então, a gente tem um grupo terapêutico de mães atípicas dentro do projeto, do programa Caminhos do Cuidado, que é em parceria com os Amigos Solidários. E a gente faz atendimento todas as segundas-feiras à tarde com essas mães das comunidades carentes de Ilhéus. E é lindo, totalmente gratuito. Com muito, muito amor e ciência. Ô Mari, como a mãe pode se cadastrar para participar lá nos Amigos Solidários? Então, essa mãe, ela vem através dos nossos líderes comunitários. Sim. Então, ela é de uma região, a gente abre o grupo, então, terapia é diferente de uma consulta comum qualquer, né? Então, assim, leva-se um tempo. O projeto do grupo de pais autistas dura em torno de 3 meses. Então, quando esse grupo acabar, que Kátia está atendendo, essas mães, a gente vai abrir um novo grupo. Sim. Aí eu aviso os líderes comunitários e eles vão, na comunidade deles, ver quais mães conseguem estar segundas-feiras fazendo esse trabalho. Então, você que está nos ouvindo, mãe atípica, procura a sua líder comunitária aí, tá? E ela vai te passar as informações, tá? Muito obrigada, Maria Eu Sefe. queria todo dia aqui. A gente vai dar um jeito de trazer ela sempre aqui, né, Marcos? Muito obrigada. Obrigada, Marcos. Agradecer a Kátia Faladinho, primeira vez dela aqui no Jornal do Meio Dia, primeira de muitas, tá? Prazer. Favor, Vai conte comigo. mais vezes. Não é não? Se Sim, tiver lá alguma sempre. informação Muito bom importante, estar pode aqui. trazer. A gente Com traz. certeza. E tem muita informação boa, né, Mari? Tem. Ótima tarde para vocês, tá? Igualmente, viu, Gratidão. pessoal? Pra vocês Obrigado, todos. Mário. Obrigado, Kátia. Então, um beijo no Gugu, um beijo para você, deixar. especial. Um beijo especial para todos os lindos autistas.